Fala, Eurípides, tudo bem? Boa noite, meu querido. Tudo ótimo, e você? Tudo certinho. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu tive que vir aqui para o meu carro, que eu estava dando prova para os meus alunos na faculdade aqui. Você dá aula na faculdade? Sim, dou aula em duas faculdades de medicina. Pô, que bacana. Ô, Eurípides, queria primeiro te agradecer por ter aceitado o meu convite de bater esse papo aqui. Deixa eu só te explicar qual que foi a motivação de eu fazer essa semana de live sobre saúde intestinal e tudo que é relacionado a isso, né? Na verdade, eu recebo muitas perguntas no meu direct, às vezes, sobre isso. Só que, cara, eu não estudo a área da saúde há muito tempo, apesar de empreender em saúde. Eu não estudo a área há muito tempo. E quando eu fiz graduação, não se falava de saúde intestinal. Então eu falei, cara, eu vou fazer uma semana de lives, eu vou tentar coletar algumas perguntas que me mandam e perguntar para pessoas que eu confio e que eu conheço. E aí decidi Ó, te convidar. Então, muito obrigado. E queria que você começasse se apresentando para a galera aqui. então, pronto, é uma honra e um prazer estar aqui, tá? Que eu sou formando agora numa das primeiras turmas aí da gastroenterologia funcional e nutrigenômica, né? Da sua pós-graduação aí. Foi um diferencial para mim, tá? Para avisar para o pessoal, né, que é interessado nisso. Eu sempre falo, acho que a turma 2 tem uns 3 ou 4 indicações minhas. Eu acho que está indo para quarta turma, se eu não me engano, ou Quarta terceira. turma. Quarta turma. Pronto. É, eu sou Eurípides Reis, sou médico, cirurgião geral, né, de RQE, mas atuo na coloproctologia, atuo na gastroenterologia funcional, mesmo antes da pós eu já atuava, e estou agora na medicina integrativa, né? Quando a gente começa com isso, você não para, e depois de velho aí resolvi virar professor, estou gostando bastante da Legal. experiência que surgiu na pandemia e eu acho que vai ser para a vida toda agora. Boa. Eurípides, então, eu coletei aqui, eu estava contando, deu quase 30 perguntas. Eu acho que talvez a gente não consiga falar todas. A ideia é que a gente fique aqui uns 20 minutos batendo papo. Tomara que dure a bateria do seu celular aí. Não, E, e aí, enfim, espero que você consiga me ajudar. Se você, enfim, tiver não tiver a resposta, também não tem problema nenhum. Vamos lá? bora. Vou ser o mais sucinto possível para poder ajudar o Perfeito. máximo. É um bate-bola rápido, é um ping-pong aqui. Deixa eu pegar a primeira aqui que chegou. Ó, uma pessoa que me perguntou se existe alguma preparação intestinal para gestação. É uma pessoa que talvez tenha ou quer engravidar ou tem um cliente que vai engravidar e quer saber se essa pessoa, se existe alguma preparação intestinal para essa pessoa que quer engravidar. Excelente pergunta, está até na moda aí, né? Por causa de uma blogueira que estava fazendo reprogramação da genética dela, mas foi só um erro aí de interpretação, porque ela queria falar que estava mexendo na parte que a gente aprende na pós aí, né? Na questão da nutrigenética, nutrigenômica, e estava silenciando genes e não deletando genes. Isso a gente faz com a genômica alimentar. E sim, a modulação intestinal, que é o que a gente pratica, modula esses genes ruins para que eles não se expressem e prepara o terreno biológico para sua gestação. Então, você com o intestino desinflamado, sem leaky gut, sem as outras patologias, com certeza vai absorver mais nutrientes que você está precisando e vai ser melhor para o seu bebê. Então, tudo passa pelo terreno biológico, é isso que o pessoal tem que ter em mente. O neném é uma sementinha, que se ele tiver no terreno biológico poluído, ele vai pegar muita coisa disso. Agora, se ele tiver num terreno biológico que foi previamente preparado para a concepção, aí é outros 500. E o pai também entra nessa equação, tá? O pai, não é só a mãe, não. O pai também tem que se tratar, cuidar bem do intestino, para aí sim manifestar menos genes ruins no seu filho, e não deletar, né?
Bacana. A outra pergunta é da mesma pessoa, tem a ver com um pouco disso que você já acabou de falar, sobre o intestino do feto, da criança. Até quando, o que interfere na formação desse intestino e até quando o intestino dessa criança sofre grandes alterações? Tudo interfere. Já tem estudos mostrando que no transcorrer ali da formação da placenta, já tem microbiota na placenta. E a mãe, as células do intestino dela, as células dendríticas que a gente chama, seleciona bactérias e que viajam pela corrente sanguínea e já leva essa bactéria seleta aí para o feto. Então já estão comprovando que não é um meio estéril. Então, com certeza, influencia desde a formação até durante a gestação e os primeiros 2, 3 anos de vida dessa criança vai provocar a criação da assinatura dessa microbiota. O que é essa assinatura? Se eu mantenho hábitos ruins, velhos hábitos, as minhas bactérias que eu formei lá atrás vai ter aquela mesma assinatura. A partir do momento que eu mudo hábitos, melhoro a vida, eu mudo essa assinatura, vamos falar assim. Mas volto aos velhos hábitos, automaticamente tá lá nossas velhas amigas novamente. Então, sim, os 1000 dias que o pessoal tem falado aí, da gravidez, da concepção até os 3 anos de vida da criança, vão influenciar na saúde e na doença futura dessa criança. Legal. Mudando de assunto um pouquinho, qual que é a relação do sono, como o sono, a falta de sono, interfere aí na microbiota? O sono é um dos pilares da modulação intestinal. Então não é negociável. Você tem que colocar o seu dia em volta do seu sono e não privar do sono. Porque uma noite de privação de sono, você já acorda pré-diabético, com resistência à insulina. Só para você ver, resistência à leptina também. E isso a sua microbiota influencia bastante. E pessoas que dormem mal têm uma microbiota pobre, tá? E a OMS já considera os trabalhadores noturnos como pacientes com predileção ao câncer, para você ver o grau da importância de se ter uma boa noite de sono e se praticar a higiene do sono. Não é simplesmente dormir, é dormir com qualidade. Perfeito. Ó, Eurípides, uma pessoa aqui que tem endometriose me fez uma pergunta. Ela falou assim, como melhorar a inflamação intestinal devido a focos de endometriose? Vamos lá. Endometriose ou qualquer outra doença inflamatória e imunológica passa primeiro por um intestino inflamado. Então eu preciso melhorar esse terreno biológico e, consequentemente, isso vai melhorar o seu tratamento. É óbvio que existe tratamentos, medicina natural, medicina convencional, só que, igual eu volto naquele mesmo assunto, se o terreno biológico não está propício, você pode gastar a fortuna que for, que não vai melhorar os seus focos. Alguns casos são cirúrgicos, não tem jeito, mas até para operar, a gente tem que primeiro limpar esse terreno biológico para tirar aí e melhorar, para ter um aproveitamento melhor dessa cirurgia, vamos dizer assim. Então, sim, seu problema de endometriose começou e perpetuou por causa de um intestino inflamado, e desinflamar esse intestino vai te ajudar no manejo dessa endometriose. Bacana. Eu vou até puxar uma pergunta que está aqui mais para baixo, porque talvez tenha um pouco de relação. Você está falando muito de inflamação, né? Cara, o que seria essa inflamação? E existe dieta inflamatória e dieta anti-inflamatória? Então vamos lá. 80% do nosso sistema imunológico está no nosso intestino. Então, se eu estou agredindo aquilo ali o tempo todo, esse intestino está o tempo todo em alerta, esperando por um problema maior, brigando mais nas barreiras, reagindo contra, às vezes, coisas que ele não iria reagir. Então, isso é inflamação de baixo grau. É igual aquela história do menino pastoreiro que brincava de gritar que estava vendo um lobo. Aí todo mundo se armava, chegava lá, chegou um momento que realmente tinha o lobo, ninguém acreditou nele. Então, aí é a hora do sistema imunológico funcionar, ele funciona menos ou funciona demais, atacando o próprio, atacando o que é seu. E aí gera doenças autoimunes.
tudo isso passa por uma dieta inflamatória, que é a dieta vigente hoje em dia, que é a nossa dieta de lanchonete, né? Que aí é a pizza, o hambúrguer, batata frita, óleos refinados ruins associados a carboidratos refinados. É a bomba perfeita aí para síndrome metabólica e inflamação de baixo grau. Boa, legal. Prejuízo a longo prazo do uso de laxantes. Uso de laxantes a longo prazo e seus prejuízos. Quais são e tem algum benefício a laxante, não? Não. O laxante, ele vai te forçar a evacuar. E tudo que força a evacuar, com o tempo, vai cansando a musculatura do seu cólon, vai denervando o seu cólon, ele perde a inervação, e com o tempo ele vai virar um tubo em que o cocô novo empurra cocô velho. Então, isso a longo prazo vai te dar muito problema. É o que a gente chama de atonia colônica, que é um cólon que já não mais empurra fezes. E grande parte das constipações que não melhoram facilmente estão nessa fase. E eu tenho que saber investigar isso. E a maioria dos nutricionistas, dos médicos, só fazem aquele básico, que é água e fibras. Água e fibras resolve 60% dos casos. Nesse paciente que o cólon não empurra mais, se eu colocar mais fibras, eu estou piorando o problema do paciente. Então, eu tenho constipação, gente, é um mundo à parte. Tá? Eu tenho estudado muito nos últimos anos e tem alguns exames simples, como o tempo de trânsito colônico, que o pessoal colocou na gaveta, mas que eu faço no meu consultório, o paciente engole as cápsulazinhas transparentes e radiopacas, desculpa, e faz o raio-x um dia, 5 dias, 10 dias depois, dependendo da conformação da imagem ali que eu vejo desses percevejozinhos aí, vai me falar se o paciente tem atonia, se não tem. E quando chegar a um grau de atonia tão intenso, aí vai ser um paciente que vai acabar precisando de procedimentos tais como lavagens periódicas, hidrocolonterapia, osteopatia, quase que semanal para ajudar a empurrar aquilo ali. Então, é não deixar chegar a esse ponto. Mas, infelizmente, muitas já chegaram a esse ponto pelo uso crônico do laxante. Boa. E aí tem relação com a próxima pergunta também. Quais são as principais causas da constipação intestinal? São 3 que eu falo. Até eu estou nos 15 dias para mudar o seu intestino, é um grupo de WhatsApp que a gente já fechou, né? Porque eu gosto de grupo pequeno para a gente ajudar as pessoas. São Legal. 3. Erro alimentar é o principal, com certeza, que vai pegar 60% dos casos. A atonia colônica, qualquer questão de desmotilidade, que vai pegar mais uns 30%. E a obstrução de saída, que aí entra retocele, entra uma incoordenação na evacuação, que aí a fisioterapia pélvica me ajuda bastante. Então, a pessoa vai se encaixar em um dos 3, e cada um tem um jeito de manejar diferente. Bacana. Eurípides, uma pergunta um pouco diferente aqui. Meditação e outras questões como até espiritualidade exercem alguma influência no funcionamento do intestino? Sem dúvida. Eu bato muito na tecla do mindful. Mindful é viver o presente. Então, quando eu vivo o presente, eu vou comer, vou sentar, sem telas, mindful eating, que o pessoal fala. Já vai me ajudar na digestão. E vocês têm que ver que é um efeito cascata. Se eu já não mastigo certo, meu estômago não tem acidez, não produz as enzimas corretamente, como que isso vai chegar bem lá embaixo? Aí eu aumento a fermentação e assim por diante. E eu costumo falar, né, esse termo eu nunca vi ninguém usar, acho que é meu mesmo. O mindful poop, que é atenção plena na hora de evacuar, sem celular, sem telas, 5 minutinhos que você vai tirar para sentar no vaso e fazer uma força leve. Pode ser que no primeiro dia, segundo, terceiro, 10º, 20º dia, você não conseguiu, mas criando o hábito, colocando no horário correto, você vai retreinar esses reflexos e vai voltar a evacuar corretamente. E sem lembrar, sem falar do nosso querido nervo vago, que é um nervo importantíssimo aí para parte parasimpática.
ele é o nervo responsável aí pela digestão, pela evacuação. Então, você precisa estar com o nervo vago bem. E o que é estar com o nervo vago bem? Parasimpático ativado, você é uma pessoa que medita, você é uma pessoa calma. Eu costumo brincar que para fazer cocô, para fazer o intestino funcionar, você tem que estar feliz, que senão você vai ficar realmente enfesado. E espiritualidade parte pela questão de propósito, né? Quando eu não tenho um propósito, espiritualidade não é ser espírita, ser católico, é acreditar em algo a mais. Se você acredita em algo a mais que seja em você mesmo, você já é, você já tem uma crença, você já tem algo a seguir, um objetivo. Então, todas as nossas células vibram por um objetivo. Se você perder o objetivo, nem evacuar você vai, porque para quê? Né? Para algo que, uma existência que não vale. Então, vamos fazer a existência valer a pena tendo crenças positivas, seja em você mesmo, seja numa força superior. Pô, muito legal. O Eurípides, você falou da questão do banheiro, né? Vou até me atentar, porque quando eu vou no banheiro eu fico no celular, né? Acho que todo mundo deve fazer isso, ou quase todo mundo. E aí me veio até uma outra pergunta que está aqui mais para baixo também, com relação ao banheiro, que é aquela questão do banquinho, sabe? Aquele banquinho, sei lá, que fica com a perna mais elevada. Qual que é o benefício daquilo? Vamos lá. O pessoal também, eles acabam endeusando algumas coisas que não vai funcionar para todo mundo. Aí aquela pessoa acaba comprando o tal banquinho, gastou o dinheiro dela e não resolveu para ela. Agora, lembra dos 10% da obstrução de saída que eu expliquei? Tem uma que chama contração paradoxal do pubo retal, o músculo que abraça o reto, que na hora que a gente evacua, relaxa para o reto realmente ficar reto e o cocô descer. Se ele não relaxa corretamente, esse reto não retifica, o cocô vai descer com certa dificuldade. Então, é aquele paciente que tem a sensação de evacuação incompleta. Então, treinando essa musculatura, é porque a gente simula a melhor posição para se evacuar, que é de cócoras, que é o que os antigos faziam. Retifica essa musculatura toda para o reto ficar reto e o cocô descer. Mas, se for as outras duas causas, pode ser que para você essa medida não resolva. Entendi, bacana. Eurípides, o que é transplante de fezes, cara? Pronto. Eu tô junto com dois caras aí, feras, sobre transplante de fezes, que é o Bruno Zilber e o Alessandro. E nós temos tido reuniões direto sobre o assunto, até fizemos temas sobre o assunto, porque está surgindo um projeto aí. Eu não posso dar muitos detalhes, mas, em suma, lá fora, isso já é feito até para autismo, é feito para depressão, é feito para pacientes que têm diarreias crônicas, com grande sucesso. É óbvio, gente, que assim, vocês têm que ver as fezes como um tecido, que é um tecido. Então, tem que ter todo um cuidado, um preparo para fazer esse transplante de fezes. Não é pegar o cocô do vizinho ali, bater no liquidificador e mandar no suco, não. Não é isso que tem que ser feito. É uma padronização, igual já acontece lá fora, e o probiótico, eu não estou colocando bactérias para tentar alterar o meio interno. O transplante de fezes é a mesma coisa. Eu estou pondo bactérias ali para momentaneamente alterar, para que as outras intervenções façam efeito, para que depois eu não precise fazer isso mais. Em suma, tem suas indicações sim, vão aumentar essas indicações e se preparem aí que pode ser que nasçam mercados de cocô top aí, plus. Caramba. O Eurípides, pessoas que vivem juntas, né, casais, elas compartilham de similaridades intestinais ou não? E até, sei lá, eu tenho um cachorrinho, tipo, eu troco alguma coisa com o meu cachorro? Sim, existe o que o pessoal chama de nuvem de microbiota. Então, se eu estou no mesmo ambiente que as outras pessoas, nós trocamos microbiota o tempo todo. Não precisa beijar, não precisa abraçar, basta estar perto. Caramba. E isso aumenta a nossa diversidade de microbiota. Isso é benéfico, tá? Elas trocam material genético entre elas e
fortalecem a microbiota, tá? Mas isso também pode acontecer o contrário. Se eu já estou muito doente, estou com muitos problemas, essa troca pode acontecer de fortalecer bactérias ruins. Então, não tem como estar no meio totalmente estéril, né? Mas tentar o máximo possível estar próximo de pessoas saudáveis, de pessoas de bem com a vida, para estar agregando essa microbiota aí. Bacana. Eurípides, tem mais 5 minutinhos aí, não? Tem sim. Bora, vamos continuar então. Como diagnosticar desbiose? Essa é a pergunta de $1 milhão, porque quem inventar um parâmetro bem específico que feche esse diagnóstico vai ficar milionário, né? Mas, em suma, gente, um exame, uma anamnese bem feita. Eu sou da linha do Dr. Jean-Marc Dureau. Dr. Jean é um suíço que está no Brasil há 20 anos. Ele faz testes respiratórios com 4 gases. 4 gases, isso, acetato de metila, H2S, se eu não me engano, metano e H2. São os 4. A indústria tradicional, né, mede só o H2, que tem muito falso negativo, falso positivo, outras doenças podem alterar, e acaba mais desinformando do que informando. Então, ele preparou um questionário, que eu já acostumei a usar esse questionário, que de acordo com a distribuição daquelas bolinhas, eu sei o grau, localização da desbiose e onde eu vou atuar primeiro. E estudei também na pós da Denise, e que o pessoal gosta muito do coprológico funcional, que ele, na verdade, me mostra o resto, o resíduo que essa bactéria está deixando ali, se está fermentando, se não está, também me dá muitas informações. Em suma, é mais clínico do que realmente laboratorial. Legal. Eurípides, sobre gases. Até quando é normal, enfim? Então, vamos lá. Os gases mostram exatamente qual a microbiota você tem, se você tem uma microbiota putrefativa ou não, se está sobrando resíduos para ela fermentar. Então, se você tem excesso de gases, vamos ver se tem alguma coisa errada nessa sua alimentação, digestão e absorção. Tem como fazer uma sintonia fina, tá? Se você tem muitos gases, não são mais mal cheirosos, e você não tem sintomatologia por conta disso, aquele é o seu normal, tá? Não precisa se preocupar. Mas é um dos sintomas, uma das bolinhas que eu marco lá no questionário do Dr. Jean. Legal. Chegou uma pergunta de um estudante, pergunta conceitual. Ele pediu para você falar um pouco sobre SIBO. O que é SIBO? Pronto. É interessante porque o Dr. Jean ele aborda e divide a disbiose em 3 compartimentos. Mas isso é mais para a gente que vai tratar do que realmente conceitual. Porque não tem como dividir, porque da boca ao ânus tudo se comunica, tá? Mas para você ter uma ideia, da boca até o ângulo de Treitz, que pega estômago e um pedaço do delgado, o delgado e da válvula iliocecal para frente. Esses são os 3 compartimentos. A SIBO é como se fosse uma disbiose do segundo compartimento, que é do delgado. Vai ter uma hiperproliferação bacteriana, às vezes por um estômago que não tem acidez correta, minha flora da boca consegue colonizar lá. Ou uma válvula iliocecal incompetente com um intestino que não tem aquele clareamento normal. Porque ter a válvula incompetente não quer dizer que você vai ter SIBO se você tiver uma motilidade para devolver essas bactérias para o seu cólon. Tá? Então tem que ter uma combinação de fatores para causar a desbiose, que é um desbalanço das bactérias no intestino delgado. Pô, bacana. Eurípides, tem um termo que acho que até o Murilo que popularizou, que é modulação intestinal. Quais são os principais pontos da modulação intestinal e o que você entende sobre isso? Assim? Vamos lá. Eu uso a hashtag dele, eu pratico modulação intestinal, que isso Legal. Foi ele que abriu as portas, né, para mim disso, de entender Legal. Isso e fazer isso, porque antes eu era mais cirurgião que clínico, hoje eu sou mais clínico que cirurgião, e a gente resolve antes do problema virar algo tão sério que precise operar. E modulação intestinal nada mais é do que envolver o paciente no próprio tratamento, mudar hábitos,
estilo de vida, alimentação principalmente, tá? Fazer da comida o seu remédio para não precisar tomar remédios. Nutracêuticos, tem vários que eu consigo atuar. Nutricionista que pratica modulação, infelizmente eles não podem medicar, mas eu como médico, eu tenho algumas medicações, eu tenho alguns manipulados específicos que médico pode usar, que eu também acrescento, mas é multidisciplinar. Eu tenho que ter uma excelente nutri do meu lado, um excelente psicólogo integrativo do meu lado, para abordar todos os pilares para que aquela pessoa busque a saúde plena, tanto intestinal como geral, porque toda saúde e doença começa no intestino. Legal. Euripe, você falou da meditação, da tranquilidade e tal, e do efeito disso no intestino. A outra ponta gera um efeito antagônico? Então, a pessoa muito nervosa, muito ansiosa, qual que é a repercussão disso na saúde intestinal? Com certeza, você vai aumentar o cortisol alto faz com que sua microbiota fique menos... porque a microbiota boa é aquela que tem uma população diferente. Muitas bactérias de tipos diferentes. Você começa a ter um marasmo ali, tem menos tipos bacterianos, e isso modula menos o seu sistema imunológico bom, mas modulo ruim, que vai aumentar a inflamação de baixo grau, etc. Então, com certeza, o extremo oposto é oposto à saúde. Então, temos sim que tentar desacelerar, temos que tentar ter uma vida mais tranquila e voltar às raízes, né? Que o pessoal já acorda com o sol, dorme quando o sol vai embora, que aí entra o ciclo circadiano, que nós temos clock genes, que são responsáveis por isso. Nossos órgãos gostam de trabalhar, tem os clock genes relacionados a esses órgãos, eles gostam de trabalhar em horários determinados. Ou seja, é voltar a ouvir o nosso corpo e respeitar nosso tempo e o tempo dos nossos órgãos e do nosso corpo. Bacana, tá acabando aqui, Eurípides. Acho que a pessoa aqui quis dizer sobre a questão lá do enfesado, né? Ela perguntou se o intestino saudável interfere na felicidade. Com certeza, produzimos grande parte dos nossos neurotransmissores com a participação de alguns tijolinhos bacterianos, vamos dizer assim. Então, se você está com bactérias ruins, vai tijolos ruins, que vai desviar algumas vias metabólicas, que vai aumentar a inflamação. Sendo que era para aumentar, por exemplo, a serotonina ali no triptofano, um dos grandes exemplos que o pessoal fala, né? A via do triptofano. Então, sim, a questão da felicidade, da evacuação, passa por essa parte aí da microbiota e da modulação dela. Bacana. Eurípides, quais são as causas da diarreia e também da esteatorreia? Vamos lá. Esteatorreia geralmente está ligado a problemas de má absorção. Por algum problema lá para cima, pode ser até parasitoses, pode ser uso de medicações aí para emagrecimento, eu não estou absorvendo. Aí o que eu não absorvo, aquilo vai ser eliminado nas fezes. E gordura, para quem tem intestino preso, é uma das coisas que a gente fala para o paciente, óbvio, né? Seguindo um bom nutricionista, aumentar na alimentação para ver se melhora esse intestino preso, tá? Então, uma das causas da esteatorreia, fora as causas parasitárias, né? E diarreia tem trocentas causas aqui, é praticamente uma aula que eu dou para os meus alunos aqui, mas em resumo, grande parte é problemas digestivos, problema de má absorção e ou problema de inflamações. Eu tenho que pensar também nas doenças inflamatórias intestinais. Então, o paciente que está com uma diarreia por mais de um mês, eu já tenho que ligar o alerta e procurar um bom proctologista, um bom gastro para investigar. Legal. Essa aqui, na verdade, acho que é o resumo da live, né? Mas a pessoa perguntou como que a medicina funcional, essa medicina integrativa, se relaciona com a gastro. Tá tudo a ver, porque todos os cursos que eu faço fala de terreno biológico. Eu tenho que melhorar terreno biológico e onde que as raízes desse terreno biológico estão encravadas? No intestino. Então, se meu intestino não está funcionando corretamente, que é uma das vias de detox, quando alguém falar em detox para vocês,
liberar essa via do intestino, via do sistema biliar, respirar melhor, tá? Também faz parte de um detox bem feito. Dormir bem, porque quando você dorme, você está fazendo o detox cerebral, suas células cerebrais, está jogando todo o lixo para fora. Então, gente, tudo passa por isso. Então, sim, modulação intestinal e medicina integrativa andam de mãos dadas. Boa, a próxima pergunta era sobre detox. Tem duas perguntas aqui mais conceituais. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer. A pessoa só que escreveu pólipos gástricos. Não sei se ela quis saber o que é, o que causa, enfim. Pronto. Pólipos gástricos muitas vezes estão associados a uma acloridria, pode estar associado, o pessoal pensa que é o contrário, né? Que é pelo aumento da acidez, pela baixa acidez, pelo H. pylori, que pode estar causando inflamações ali, e essa mucosa começa a proliferar, ou por diminuição da barreira mucosa. Então é um estômago que eu costumo falar que tem uma desbiose de primeiro compartimento. Eu tenho que melhorar da boca até o tríceps para começar a ver melhoras nesse paciente. E todo pólipo, que não seja hiperplásico ele não vira câncer, mas todo pólipo segue a sequência adenoma-carcinoma. Então tem que ser tirado na endoscopia, mandado para biópsia, para ver se ele é meramente hiperplásico ou se ele já tem algum fator de malignidade nele ali. Legal. Doença de Crohn, também acho que uma pergunta conceitual, na verdade. Então, doença de Crohn é uma das doenças autoimunes que tem aumentado nos dias de hoje por conta dessa nossa dieta ocidental e por conta aí por essa dieta estarmos liberando alguns genes que estariam quietinhos ali, estonados, fechadinhos, aí eles acabam abrindo para transcrição. Às vezes eu não teria essa doença, mas por maus hábitos, tabagismo, sedentarismo, dieta ocidental com muita gordura ruim e carboidratos refinados, eu ativo esse gene e o meu organismo começa a considerar algo meu como não meu, e aí nasce a doença autoimune, que é uma doença autoimune igual a doença de Crohn. Então, é uma doença que eu preciso cuidar desse terreno biológico para não chegar ao ponto de usar medicações. Fez o diagnóstico é feito com a colonoscopia, com a biópsia vai me falar o padrão da mucosa, aí sim compatível com doença de Crohn ou retocolite, que é a doença semelhante, né? Tem algumas diferenças, mas são semelhantes, e é um paciente que vai ter que tratar a vida inteira. Tá? É um paciente que não tem como parar o acompanhamento, e alguns pacientes precisam sim de medicação para a vida toda. Bacana. Chegou duas perguntas aqui na própria caixinha de perguntas. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Aqui tem uma de glutamina, mas essa já foi ontem. Quer falar um pouquinho sobre isso ou não? Sobre Glutamina, ela tá, é um dos módulos da minha pós. Falamos 6 horas da glutamina, para você ter noção. Que é um colega aí, um médico italiano que dá essa pós, ele é casado com a outra professora, e ele mostrou todas as vias da glutamina para a gente. É um aminoácido importantíssimo, ele age também na cicatrização intestinal e também é usado como fonte de energia pelo enterócito. Então, só que tem gente que confunde, Renato, e pensa que modulação intestinal é só dar glutamina, e não é bem por aí. Tá? E tem alguns casos que você tem que ter cuidado, né? Que a literatura não chegou a consenso se o paciente com câncer é arriscado dar glutamina, porque o câncer também vai consumir a glutamina, né? Então, pelo sim, pelo não, a gente contraindica, tá? No frigir dos ovos, mas eu acho que eles endeusam demais um suplemento, que o pessoal fica em busca de pílulas mágicas sem querer mudar hábitos, tá? Então, sem mudar hábitos, você vai só fazer um cocô mais caro, não vai resolver seu problema assim, não. Boa. Última pergunta aqui, Euripides, deixa eu abrir aqui de novo, que a pessoa mandou aqui. Ela escreveu, sinto muitas dores no estômago. Bom, escreveu outros detalhes aqui. Ela falou, pode ser desbiose e inflamação?
dores no Pode estômago. ser, tanto que pode ser outras coisas também, depende da sua idade, depende do que eu preencher naquele questionário que eu falei no começo. Então, o pessoal tem que ter cuidado com isso também, que eu tenho que ver se o paciente tem ou não sintomas de alarme, como ou emagrecimento ou uma anemia sem causa aparente, e para investigar cânceres, né? Nós médicos, pelo menos da velha guarda que eu já estou me considerando, vamos falar assim, a gente primeiro pensa no pior, descarta o pior, para depois, como se fôssemos detetives mesmo, para depois agir nas coisas mais simples, mais tranquilas. Mas, em suma, vamos investigar isso aí. Não é normal. Boa. Eurípides, acabei passando do tempo aqui com você, que estava tão. As respostas estavam tão boas que eu decidi passar um pouquinho e tentar matar todas as perguntas. Tranquilo. Bom, queria só te agradecer, foi uma aula. Muito feliz de estar fazendo essa live com você. Tentei, escolhi você a dedo ali. Você foi um dos alunos que mais se destacaram na nossa turma 1 de gastro, então a gente tem muito orgulho de ter alunos como você compartilhando as informações aí com qualidade, né, pelo Brasil. Então, eu queria só te parabenizar e te agradecer por ter cedido esse tempo aí comigo, até durante uma prova aí da sua turma, né? Então, obrigado. Eu estou à disposição, agradeço os elogios, mas eu sou um eterno estudante. Até apliquei uma prova de gastro agora, ontem, e os meninos descabelaram, meu Deus, tal, a prova foi muito difícil. E eu não achei que estava difícil a prova. Como os meninos estavam no online, agora eles passaram para presencial, acho que eles assustaram um pouco. Aí eu deixei 24 horas para eles argumentarem as questões, né? E para eu rebater, para eu mostrar para eles o que é o certo, o que é o errado ali nas questões. Mas com isso eu aprendo demais. Então, Sim. assim, eu me considero um eterno estudante e eu acho que eu vou fazer isso pelo resto da minha vida. Pô, que bacana. Muito obrigado. E vamos falar para a gente fazer um produto de Procto aí também. Perfeito, tamo junto. Obrigado, Eurípides. Boa noite aí. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau.